As Olimpíadas mostraram o quanto estar preparado mentalmente é tão importante quanto fisicamente. A psicologia do esporte tem crescido cada vez mais entre os atletas profissionais e também os amadores. Mas como é que funciona esse acompanhamento? É o que eu vou te mostrar agora numa conversa que eu tive com a psicóloga do esporte, Melissa Torres. Cada vez mais a psicologia do esporte tem sido algo relevante e importante dentro desse universo. A gente teve vários casos recentemente, agora nas últimas Olimpíadas. Talvez o mais famoso deles seja a nossa Rebeca Andrade, que depois de ganhar a medalha de ouro na ginástica, a primeira pessoa que ela agradeceu foi justamente a psicóloga da seleção brasileira por ter ajudado ela nesse processo pós-lesão e também para ela se preparar para estar bem para enfrentar ninguém mais, ninguém menos que a Simone Biles, a maior ginasta de todos os tempos. Não só para os atletas de alto rendimento, ter um psicólogo do esporte junto ao seu lado, te ajudando nessa preparação mental, é importante. Eu estou aqui com a Melissa Torres, que é psicóloga do esporte e vai ajudar a gente a entender um pouquinho mais sobre como é essa função e como é importante esse tipo de acompanhamento. Então, Melissa, primeiro para a gente começar a nossa conversa, o que um psicólogo do esporte faz exatamente? De que forma que você ajuda os pacientes que te procuram aqui na sua clínica? A gente trabalha tanto com equipes quanto com atendimentos individuais, tá? E os atendimentos individuais são feitos tanto para atletas que disputam modalidades individuais, quanto para aqueles que mesmo dentro de uma equipe não tem esse acompanhamento e sente essa necessidade. Então aqui na clínica eu faço um trabalho mais individualizado com eles, trabalho o atleta em si, independente da modalidade que ele vai atuar. E como a gente pode trabalhar? Depende da demanda que esse atleta vai me trazer. Mas normalmente a gente trabalha avaliando primeiro, observando o desempenho dele, quais são as queixas que ele traz e também levando em consideração que não é só a prática esportiva, mas o que da vida particular dele está interferindo na prática, né? Então é uma avaliação individual, cada um vai ter uma demanda diferente. Alguns é a motivação que está faltando, outros realmente procuram por melhora de desempenho e cada uma dessas procuras eu vou ter um tipo de tratamento específico para abordar. Normalmente são questões relacionadas a ou ansiedade pré-competitiva ou uma ansiedade mais geral assim de funcionamento. Também tem burnout, tá? Excesso de exigência. Às vezes é própria, né? Às vezes não. Autoconfiança, então melhora da autoconfiança, melhora o meu desempenho, eu sei do que eu sou capaz. Alguns já vêm com uma demanda mais específica, do tipo, eu preciso focar melhor, eu preciso desenvolver mais essa habilidade. Então a gente trabalha olhando o lado mental, não só o físico, né? Porque o atleta ele tem preparo físico, ele vai ter o tático, o técnico, mas ele precisa também ter o preparo mental, senão nenhuma dessas outras estruturas ela se mantém se ele não tiver psicologicamente preparado, né? Eu acho que o pilar central aqui é autoconhecimento e autoconfiança. Então, quando você, enquanto atleta, sabe do que você é capaz e até onde você pode chegar, você consegue se blindar daquelas coisas que vêm de fora. Então, as exigências, às vezes da torcida, às vezes de rede social, que a gente tem muito isso hoje em dia, né? Alguns haters, algumas coisas assim que podem influenciar, que faz o atleta se questionar, né, sobre o seu desempenho. E assim, ele nem sempre vai ganhar uma competição. A gente sempre tem alguém que ganha e alguém que perde, então tem o outro lado e saber lidar com isso, né? Com as frustrações, com o medo também, o medo da derrota ou inclusive o medo da vitória, que alguns apresentam o medo de mudar essa posição. Então eu estou acostumado a não ganhar, de repente eu ganhei, e agora eu estou numa posição muito diferente, daí eu faço o quê? Então às vezes isso paralisa. Mas a psicologia do esporte cada vez mais tem sido também utilizada por atletas amadores, né? Sim. Que não tenham o esporte como profissão, que façam outras atividades e também pratiquem esporte, seja no fim de semana, seja para competir, uma corrida, um triatlo, por exemplo, e ter talvez ainda mais esse apoio seja fundamental, porque essas pessoas não tiveram um preparo que um atleta teve, né? Elas começaram talvez por uma brincadeira e foi virando um pouquinho mais sério. Então, quanto que o seu trabalho pode ajudar?
A gente pode ajudar da mesma forma que o atleta profissional. Claro, o atleta profissional é a profissão dele, né? Ele é alto rendimento, ele vive disso. Então seria a mesma coisa de uma outra profissão. Agora, quando eu sou um atleta amador, eu tenho outras questões envolvidas. Então, muitas vezes, para eu me preparar para uma competição, né, mesmo que seja de forma amadora, eu vou ter que deixar algumas coisas de lado para poder fazer essa preparação, né? Então isso mexe com o emocional, mexe às vezes com a família, às vezes questões de trabalho. Então a gente pode ajudar ele a organizar como ele vai fazer. E esse é um trabalho normalmente permanente ou ele é específico para aquela competição, para aquela demanda específica e aí depois o paciente, o atleta recebe alta e não precisa mais acompanhamento? Como que funciona? Então, depende. Às vezes você faz um treinamento, faz uma orientação e já funciona. Às vezes o atleta ele te procura justamente porque tem uma competição. Então, daqui 6 meses eu quero correr 42 quilômetros, né? Nunca corri, mas quero ir para uma maratona. Sou atleta amador. Tenho as minhas questões de vida que eu vou ter que avaliar junto a ele, né? Então, por exemplo, a sua alimentação, o sono, seus relacionamentos, né? Como é o seu trabalho, o tempo de treino que você tem, se você treina, se você vai poder... Porque isso demanda um aumento de carga e esse aumento de carga mexe na tua vida inteira. E isso a gente sabe que mexe também com o lado emocional, o lado mental. É igual a preparação física, você não vai sair daqui correndo 42 quilômetros, você tem que ir correndo pequenas distâncias primeiro para chegar nos 42. A mesma coisa é o treinamento mental que a gente faz. Então eu começo do zero, vamos dizer, né? E a gente vai chegar até atingir o objetivo desse atleta.